Muito obrigado, professor, pela palestra extremamente interessante, até para a minha pesquisa, inclusive, que foi muito interessante. Nós vamos seguir o procedimento da mesa de ontem, de modo que eu vou deixar as perguntas para o final. Eu acho que a gente pode inclusive fazer um debate para essas palestras, mais produtivo para todos nós, né? Então, sem mais delongas, né, eu queria apresentar a professora doutora Karine Salgado, que é doutora em Filosofia do Direito pela FMG, com estágio doutoral no Max Planck Institute, em Hamburgo, na Alemanha. É professora de História e Filosofia do Direito na UFMG e coordenadora do projeto de pesquisa Macrofilosofia, Direito e Estado, ao lado do professor doutor José Luiz Borges Sol. Com a palavra. E o nome da palestra será Importância e Insignificância dos Dualismos, Problema e Superação nos marcos da cultura. Obrigada, Gabriel. Obrigada, inclusive, pelo título da palestra, que eu certamente não conseguiria reproduzir aqui se não lesse. Tem uma dificuldade enorme com os títulos que eu mesmo dou às coisas. Bem, eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa, parabenizar o professor Sérgio Vaz. Realmente muito interessante a forma como o tema foi exposto. Eu tenho certeza que todos ficaram bem inspirados diante da exposição. Gostaria também de cumprimentar em especial os organizadores do evento, o professor Dr. Gonçalo Maios e o professor Dr. José Luiz Borges Horta. Aqui lamento a ausência aqui agora, mas gostaria de dizer ainda assim, deixar aqui registrado que eu considero esse evento como um marco para todo um grupo de pesquisadores, de professores, de alunos que nos últimos anos têm empregado muitos esforços nas suas investigações e que vem agora essas investigações traduzidas nesse evento ou refletidas nesse evento. Eu estou certa que é um marco para o grupo porque permitirá não só o amadurecimento dessas investigações, mas, sobretudo, uma elevação, um novo patamar. Essas investigações certamente serão favorecidas e amadurecidas pelo evento. É também um marco na vida do professor José Luiz. Quem o conhece sabe dos esforços que ele tem empregado para a construção da verdadeira academia nessa casa e as contribuições riquíssimas que ele tem dado, não só para a Faculdade de Direito, mas para a universidade como um todo. De modo que eu queria registrar aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento por poder compartilhar os frutos, as benesses dessa atividade tão intensa dele. Bom, quando eu defini o tema, liguei para o professor Zé Luiz e disse: olha, estou te apresentando um título caótico para uma apresentação que eu imagino ser igualmente caótica. E ele, muito gentilmente, aceitou o título e não sei se aceitaria a apresentação, mas enfim, me deu a liberdade de fazê-la. O fato é, eu acho conveniente explicar por que de tanto caos. Por ocasião da nossa última sessão na pós, o professor José Luiz e eu temos uma disciplina em comum, discutimos, diante da presença inspiradora do professor Maios, discutimos as relações entre ilustração e romantismo e acabamos extrapolando esse período histórico e outros dualismos começaram a surgir na discussão. Nos dias que se sucederam, esses dualismos continuaram aparecendo diante dos meus olhos e continuaram me incomodando e eu comecei a me perguntar: por que tantos dualismos? Por que eles estão tão presentes na nossa cultura? Por que eles estão tão presentes na filosofia que o Ocidente construiu? Será que há alguma coisa na nossa cultura? Será que há algum elemento na cultura produzida pelo Ocidente que leve a esses dualismos? Ou que a faça trabalhar de maneira mais assídua com os dualismos? Ou será que o dualismo é uma ferramenta natural do pensar e, consequentemente, natural ao homem e, com isso, não seria próprio do Ocidente, mas, como eu disse, natural ao homem, como uma ferramenta de se tentar explicar a realidade, tentar compreender a si mesmo, o homem, ou a tudo que o cerca. Ainda que admitíssemos ser algo natural no esforço de compreender a realidade, compreender o homem, ainda assim, eu acho que caberia a pergunta: por que esses dualismos aparecem com mais ênfase na cultura ocidental? Ou será que eles são abrangidos com tanta premência em outras culturas? Será que eles têm tanto espaço assim em outras culturas? Enfim, essas foram algumas questões que apareceram imediatamente depois da discussão e que têm me intrigado bastante. São questões que ainda precisam ser amadurecidas, que ainda precisam ser colocadas em melhores termos, mas eu, de forma um pouco egoísta,
achei que seria interessante trazê-las aqui diante de um espaço tão privilegiado de diálogo, na expectativa de muito mais do que contribuir, de encontrar contribuições para a resposta a essas questões. Portanto, eu não tenho a menor pretensão de responder as perguntas que eu coloco, mas tentar refletir melhor sobre elas para colocar o problema de uma maneira mais adequada do que ele está posto agora. Bom, de quais dualismos eu estou falando exatamente quando me refiro a essa presença constante dos dualismos na cultura e, consequentemente, na filosofia ocidental? Sim, porque não é possível se pensar na cultura ocidental associada à sua própria filosofia. Há uma relação de necessidade entre uma coisa e outra. Me refiro a todo tipo, toda sorte de dualismo que essa filosofia produziu ou teve que se deparar, teve que enfrentar. Mitos e logos, natureza e cultura, sensível e suprassensível, sujeito e objeto, corpo e alma, razão e fé, unimúltiplo, enfim. Há toda uma sorte de dualismos que vão permeando a história dessa filosofia, mas se nós olharmos com mais cuidado, certamente os senhores nesse momento já estão lembrando de muitos outros dualismos que eu não citei aqui, se olharmos com um pouco mais de cuidado para eles, vamos perceber que são dualismos de naturezas diversas, e talvez esse seja o primeiro passo para pensar melhor a questão. Alguns desses dualismos surgiram espontaneamente no labor das ideias. No esforço de se refletir sobre determinado tema, eles foram se erguendo, foram sendo construídos numa determinada teoria para um determinado filósofo. Outro no diálogo e posturas diversas entre dois filósofos. Alguns tomados como pressupostos para o início de uma reflexão. Mas o que eu considero mais importante distinguir aqui não é exatamente sobre eles, sobre esse tipo de dualismo que eu pretendo falar, mas eu acho que é uma advertência importante, são os dualismos que, na verdade, são enfatizados ou construídos quase que artificialmente pela narrativa histórica. A partir do momento que eu vou construir a narração das ideias, vou fazer a história da filosofia, eu posso ou não enfatizar mais esses dualismos, que às vezes nem correspondem tanto à realidade vivida naquele momento, mas que saltam aos olhos diante daquela narrativa. Ou seja, o dualismo é também um instrumento do qual, recorrentemente, a história se vale para construir a história das ideias. Bom, diante de tantos dualismos, ou de dualismos de natureza tão diversa, me perdoe pela repetição insistente do tema, eu acho que fica até um pouco enfadonho, mas foi o termo que eu considerei mais adequado para não me comprometer muito, pelo menos enquanto eu não amadureço melhor essa questão. Podemos falar de cisões, de dicotomias, mas eu achei que era menos comprometedor e por isso eu não utilizo nenhum outro termo como sinônimo no momento, insisto em cansá-las com dualismos e mais dualismos. Bom, diante das questões que eu coloquei para fins dessa exposição, eu achei que seria mais interessante abordar alguns desses dualismos, olhar com um pouco mais de cuidado para eles, a título ilustrativo, apenas como forma de deixar mais clara a questão que eu estou colocando e, com isso, tentar elaborá-la de uma maneira mais apta à busca de soluções. Bom, para tanto, eu achei interessante fazer uma delimitação temporal e considerei o medievo um período interessante a título ilustrativo para que possamos analisar alguns dos dualismos. Isso se deve a duas razões. A escolha do medievo se deve, primeiro, ao fato de se tratar de uma mesa que pretende discutir filosofia, cultura e religião, me pareceu propício, me pareceu adequado, e segundo, porque no medievo, se comparado a outros momentos históricos, esses dualismos aparecem com mais veemência, com mais frequência, talvez, e, sobretudo, ocupam mais a mente dos filósofos medievais do que em qualquer outro momento histórico. Me parece que eles deparam com uma quantidade maior de dualismos e constroem uma quantidade maior deles. Quando eu me refiro à filosofia medieval, aos filósofos medievais, eu estou me atendo especificamente à filosofia dos filósofos cristãos. Bom, isso não quer dizer que a antiguidade não tenha se deparado com esses dualismos ou não tenha os construídos. Aliás, é preciso fazer uma ressalva que na antiguidade estão alguns dos dualismos mais caros à cultura ocidental. Alguns dos dualismos que definirão linhas mestras para toda a construção cultural que o Ocidente irá fazer na posterioridade. Eu me refiro, por exemplo, ao dualismo mito e razão, mito e logos. O que se vê ainda no início da antiguidade é todo um esforço de oposição do logos ao mitos e uma tentativa de afirmar a razão como um outro instrumento representativo simbólico que pudesse explicar a realidade, pudesse abarcar toda a realidade, ou seja, abranger todo o espaço ocupado pelo mitos.
E é justamente aí, talvez, que esteja o nascimento da filosofia e o compromisso dela com a cultura ocidental. A partir do momento em que o Logos reclama para si uma precedência e uma preferência sobre mitos, e é isso que se firmou historicamente, a filosofia também assume um compromisso quase que inquebrável com a cultura ocidental, de tentar explicar, de tentar oferecer uma outra alternativa de explicação, de compreensão da totalidade da realidade. Bom, além desse dualismo, há inúmeros outros que a antiguidade vai enfrentar, mas como eu disse, eu prefiro me ater ao medievo. Queria apenas ressaltar mais um, que eu considero também uma linha mestra para todas as discussões que a cultura dentro da civilização ocidental veio construindo, sobretudo na modernidade. É o dualismo natureza e cultura. Muito embora seus contornos robustos e definitivos venham na modernidade, já é possível antever essa discussão na antiguidade. Se tomarmos, por exemplo, Diógenes de Apolônia, ele irá dizer que o que diferencia o homem dos outros animais é justamente a sua capacidade de contemplar os astros, de se comunicar, de construir ideias. E aí, então, ele irá perceber que o homem tem uma característica muito peculiar, que é a sua forma de revelar a sua essência através da sua obra, que é a cultura. No dizer de Lima Vaz, esse seria o primeiro aporte cultural que a cultura ocidental teria assistido do homem. A primeira vez que o homem é tomado como ser cultural na sua estrutura corpo-espírito. Bom, por mais que isso pareça irônico, durante a Idade Média, o dualismo natureza e cultura é preterido em favor de outros dualismos que parecem mais urgentes e mais importantes da mente medieval. Isso se deve, sobretudo, a uma mudança de perspectiva. Se tínhamos uma antropologia cosmocêntrica na antiguidade, e com isso uma fusão entre natureza e divino, quando chegamos no medievo, temos uma inversão de perspectiva e com o teocentrismo a natureza perde essa condição primordial de aqui. E, consequentemente, talvez esse dualismo tenha sido preterido em favor de outros que pareciam mais urgentes, sobretudo a cultura cristã que ele se desenvolvia. Eu me refiro particularmente ao dualismo razão e fé. Esse se coloca no início do nascimento do cristianismo como uma necessidade inevitável. É preciso lembrar que o cristianismo nasce dentro da realidade de uma cultura pagã, que já tinha no Logos o seu assentamento cristal, uma das suas bases maiores de construção de todo edifício filosófico, de todo pensamento e de toda cultura. E, portanto, se ele não se habilitasse perante essa razão, ele talvez nem conseguisse sobreviver nessa cultura. A narração do discurso que Paulo fez no Areópago aos gregos me parece ser bastante ilustrativa dessa situação. Quando ele vai contar a boa nova, quando ele vai narrar a vida, sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, ele é recebido com extrema ironia, porque aquilo não parecia plausível, razoável, talvez essa seja a melhor palavra, aos olhos da cultura pagã. E aí fica muito evidenciada a necessidade que o cristianismo tem de se conciliar com a fé sob pena de não sobreviver, sob pena de não encontrar lugar na realidade na qual ele havia nascido ou ele havia se transportado, mais especificamente na realidade da cultura pagã. Bom, sendo assim, há todo um esforço medieval para se trabalhar a razão e fé, mas todo um esforço voltado para a demonstração da não necessidade de se excluir um perante o outro, para a demonstração da necessidade, da não necessidade de oposição absoluta. Era possível se construir laços entre razão e fé e mostrar que eles não são contraditórios, que eles não são excludentes. E aí esse é o esforço da filosofia medieval diante desse dualismo particularmente. Esse dualismo aparece como uma necessidade. E os medievais, de uma maneira inevitável, todos eles, ou quase todos eles, irão enfrentar. Mas, sobretudo, os primeiros filósofos medievais precisavam enfrentar, sob pena do cristianismo não encontrar lugar. Então, nós temos, por exemplo, Santo Agostinho dizendo que ele conheceu Deus primeiro pela fé, mas depois pela razão. São dois instrumentos que levam ao conhecimento de Deus. E um precisa do outro para que esse conhecimento se torne possível. Aliás, na filosofia de Santo Agostinho, e ela, segundo os estudiosos de Santo Agostinho, ela o tem como protagonista, sua filosofia revela e reflete a sua própria experiência de vida. Se levarmos isso em consideração, vamos perceber que também na sua filosofia primeiro nasceu a fé. Ou primeiro a fé
é colocada em precedência e preferência em relação à razão. Mas isso não significa a exclusão ou a diminuição da razão. Se tomarmos, por exemplo, a investigação de Santo Agostinho a respeito do conhecimento, iremos perceber que a razão é fundamental para o conhecimento, mas ela precisa ser iluminada pela fé. Ela pede o auxílio da fé para ser mais razão. E, portanto, não há uma contradição entre esses dois elementos. Muito pelo contrário, uma cooperação necessária. É claro que, ao longo da Idade Média, nós teremos filósofos que enfatizam mais o papel da fé, o papel da razão, e não necessariamente é uma postura homogênea. O que eu quero ressaltar é que há uma necessária manifestação sobre esse dualismo e sobre inúmeros outros que os próprios medievais constroem ou que se deparam diante da realidade histórica na qual se inserem. O fato é, se olharmos mais adiante para a escola indígena, por exemplo, ele vai dizer que o conhecimento tem 3 momentos fundamentais: a razão, o conhecimento superficial, a fé e, por meio dela, a revelação e o acesso a uma verdade absoluta. Mas essa mesma fé conduziria a razão humana à razão divina. E no momento em que essa razão divina se coadunasse, no momento em que essa razão humana se coadunasse à razão divina, a fé talvez perdesse o seu papel. Isso gerou uma acusação de excessivo racionalismo e gerou algumas reações dentro da própria filosofia medieval, como é o caso de São Boaventura, que irá advertir alguns lugares que são inacessíveis à razão. Há algumas questões que ultrapassam a capacidade de conhecimento do intelecto. E, portanto, a fé não pode ser desprezada ou não pode ser dispensada em nenhum momento. Bom, o que eu pretendi particularmente com esse dualismo razão e fé é muito mais ilustrar que tipo de dualismo eu estou tratando do que propriamente esgotá-lo ou enfrentá-lo. A Idade Média está repleta de dualismos subjacentes a esse ou ao lado desse, como, por exemplo, construído ou enfrentado o dualismo corpo e alma e uma inicial prerrogativa do tema alma em detrimento do tema corpo, o que com o passar do tempo vai se invertendo diante da preocupação com as questões mundanas, com as questões terrenas, e isso não acontece no fim da Idade Média como normalmente se pensa. Esse é um processo construído ao longo de toda a Idade Média. Nós vemos, por exemplo, Gregório Magno, ao tratar da Caritas, que é o princípio basilar cristão, ele vai lembrar: o amor ao próximo nada mais é do que o reconhecimento da igualdade do próximo e a necessidade de efetivação dessa igualdade aqui na Terra. E com isso ele coloca a igreja diante de uma postura que não é mais aquela de cuidar apenas da alma e da salvação da alma, mas uma postura que é também política. E historicamente, esse sim é um dualismo histórico, se estabelece entre o poder temporal e o poder espiritual representado pela igreja. É outro dualismo que os medievais se ocuparam muito, ora enfatizando a independência entre eles, ora subordinando o poder temporal ao poder espiritual. Bom, o que eu gostaria de observar, particularmente em relação à Idade Média, é uma postura razoavelmente homogênea. O que se vê diante de todos os dualismos que os medievais enfrentam, o que a gente consegue perceber com muita clareza, é uma postura de não exclusão de um dos polos. Não afirmação absoluta de um em detrimento do outro. É muito raro um discurso radical a ponto de dizer o homem é só corpo, não é alma, ou só alma e corpo, ou é só razão e não é fé, ou só a fé e não a razão. Via de regra, não há um discurso excludente de um dos polos, afirmador de um desses polos exclusivamente. Como também não há nenhum esforço para a colocação desses temas em outra perspectiva que não seja o próprio dualismo. O que há de uma maneira geral é um esforço conciliatório, um esforço para demonstrar a não contradição entre eles, quase sempre seguido também de um esforço de subordinação, talvez essa seja a melhor palavra, de um elemento em relação ao outro. Bom, a modernidade também segue com os seus dualismos. A relação razão e fé perde espaço diante de uma postura antropocentrista, mas outros dualismos se constroem, se estabelecem, como é o caso do dualismo cultura-natureza, ser e dever ser, direito positivo e direito natural, que permeia toda a história, mas está presente de maneira muito proeminente na modernidade, razão e sensibilidade,
ou mesmo as posturas opostas de ideias, como nós temos a ilustração e o romantismo, empirismo e racionalismo, enfim. São muitos os dualismos e eu acho que aqui já atingimos o objetivo que era ilustrá-los. Agora, eu retomo as questões colocadas a princípio, não, como eu disse, para tentar solucioná-las, para tentar encontrar uma resposta definitiva, mas apenas num esforço de melhor colocá-las. Se pudermos, de alguma forma, pensar em diretivas para a solução desses problemas ou para a melhor colocação deles, eu acho que uma diretiva em particular deve ser levada em consideração. Quando nós falamos da cultura produzida pelo Ocidente, particularmente da filosofia, que, como eu tentei ressaltar, é algo inerente a essa cultura, há um laço de necessidade entre a cultura e a filosofia, se levarmos em consideração essa cultura, iremos perceber que estamos tratando de uma cultura cuja fonte primeira de significação e de legitimação das suas obras é a razão. No dizer de Lima Vaz, é uma cultura logocêntrica, e eu acho que a palavra é bastante feliz se tivermos que definir a nossa cultura numa única palavra, num único termo. Consequentemente, nós temos a razão como sua base e é próprio da razão o esforço sistematizador, é próprio da razão o caminho universal por classificações, por abstrações, generalizações constantes até a universal. E diante disso, diante dessa postura que é natural, a razão, talvez os dualismos se colocassem como um instrumento interessante, como um instrumento válido para a colocação de questões, ou para o enfrentamento de questões, ou para a construção de ideias, de reflexões, de teorias. É preciso lembrar que nós estamos falando de uma filosofia que enfrenta esses dualismos, de uma filosofia que é fruto, segundo Lima Vaz, de uma civilização que fez da razão a sua matriz principal de produção simbólica. Bom, eu já devo ter extrapolado em muito tempo, imagino que sim, mas não posso me furtar de fazer uma citação que me vem à mente agora, no decorrer da exposição, eu acabei lembrando, não posso me furtar de fazê-la, e antes de fazer uma outra observação sobre um dualismo que talvez seja o maior de todos para a nossa cultura. A cultura ocidental já se põe em relação dual com as outras culturas. É a cultura ocidental e as outras culturas, colocadas todas elas no mesmo bojo. A despeito das diferenças, da complexidade de cada uma, elas são afirmadas como semelhantes em relação ao polo afirmador que é a cultura ocidental. Elas são semelhantes entre si porque são diferentes da cultura ocidental. Mas isso implica um empobrecimento e uma simplificação da realidade dessas outras culturas. Com isso, o que eu quero dizer? Se por um lado os dualismos são instrumentos interessantes e válidos para reflexões, para a construção de ideias, de teorias, ou para a oposição de ideias, enfim, para o discurso filosófico, para o pensar, por outro lado, é preciso tomar cuidado, porque esse dualismo pressupõe um grau tal de generalização, de abstração, que muitas vezes empobrece a realidade, empobrece o tema que se pretende enfrentar. Bom, eu termino então com a passagem que, me perdoem por não trazê-la para poder fazer a citação, eu me dei conta dela agora há pouco, mas tomo a liberdade de fazê-la de maneira mais livre, a propósito de um outro dualismo que a antiguidade enfrentou. Me refiro especificamente à postura de Parmênides e à postura de Heráclito a respeito do ser e do não ser. Platão, no esforço de tentar superar esse dualismo, ou de colocar a questão de uma outra forma conciliatória às duas posturas, irá dizer: o não ser em relação ao ser não é a negação absoluta do ser, é a diversidade em relação ao ser. E eu tomo a liberdade de transpor essa passagem platônica para esse discurso aqui agora, para essa apresentação, como uma espécie de advertência em relação aos dualismos. Bom, acho que eu já me alonguei demais, gostaria de reiterar os meus agradecimentos, sobretudo aos organizadores do evento. Gostaria de reafirmar a minha satisfação, minha honra em poder participar e agradeço os demais presentes. Muito obrigada.